Se você é enfermeiro, técnico de enfermagem ou estudante da área da saúde, esse vídeo é para você. Nele, vamos falar sobre intubação orotraqueal. Vamos falar o que é, quais as indicações, quais as contraindicações, quais os materiais utilizados e o principal, qual a participação da enfermagem e cuidados de enfermagem nesse procedimento. Se já gostou desse tema, deixe logo aí o seu like e se inscreva nesse canal para saber mais sobre esse e outros assuntos. Então, sem mais enrolação, vem comigo! Fala galerinha, Helder aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, intubação endotraqueal. Você sabe o que é uma intubação endotraqueal? Se não sabe, aqui está a definição. A intubação endotraqueal nada mais é do que um procedimento médico que visa preservar a respiração do paciente durante cirurgias que envolvem anestesia geral, ou em quadros de complicações respiratórias graves. Ah, Helder, tudo bem. A intubação é um procedimento médico. Por que eu, que sou enfermeiro ou técnico de enfermagem, preciso saber o que é? Boa pergunta, meu jovem. Apesar da intubação ser um procedimento médico, o médico ele não intuba sozinho. Ele precisa de uma equipe para ajudá-lo na intubação. Essa equipe é formada por no mínimo 4 pessoas, que são um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um fisioterapeuta e um médico. Essa é a equipe básica, pessoal. Mas claro que a depender do local e da situação, esse procedimento pode ser realizado com menos pessoas. E nessa equipe, cada um com sua atribuição específica durante o procedimento. Nesse vídeo, não vamos focar nas atribuições dos profissionais que participam desse processo. Vamos falar da parte que cabe a nós da enfermagem, que, diga-se de passagem, não é pouca coisa. O médico, gente, praticamente só faz a intubação e coordena o passo a passo do procedimento. O resto, desde o preparo do paciente até o preparo das drogas que serão utilizadas durante o procedimento, em algumas instituições, até o ventilador mecânico é o enfermeiro que monta. Ou seja, quase tudo fica sob responsabilidade da enfermagem. Mas, Helder, quais são as indicações para intubar um paciente? Bom, pessoal, a primeira é a insuficiência respiratória aguda. A segunda indicação é a ventilação ou oxigenação inadequada. A terceira indicação é a proteção de vias aéreas em pacientes com rebaixamento de nível de consciência, ou seja, pacientes com Glasgow menor ou igual a 8. E também aqueles pacientes que serão submetidos a cirurgias ou procedimentos submetidos à anestesia geral. Essas são as 4 principais indicações. Ok, Helder, entendi. Mas tem alguma contraindicação para intubação? Temos sim. Pacientes com doenças glóticas e supraglóticas que evitam o posicionamento correto do tubo endotraqueal através da glote ou que podem ser exacerbadas pela inserção do tubo. Basicamente essas 2 contraindicações. Tudo certo? Bom, depois de saber das indicações e contraindicações, vamos para a primeira etapa, que é a preparação. Como eu disse anteriormente, nós da enfermagem é que preparamos o paciente para a intubação. Isso inclui material e o ambiente em que aquele paciente se encontra. Gente, a preparação do ambiente é muito importante. E quando ela é feita de forma correta, evita intercorrências durante o procedimento. Certo, Helder? Mas quais os materiais precisamos preparar para o médico intubar o paciente? Vamos lá! O primeiro é o tubo orotraqueal, também chamado de TOT.
Esse é muito importante porque ele tem vários tamanhos e sempre o médico vai solicitar 2 tamanhos diferentes que ele vai deduzir pelo sexo ou tamanho do paciente. Mulheres geralmente precisam de tubos menores. Quanto maior o paciente, maior será o tubo. Geralmente ele pede um número 7 ou um 7,5. Precisaremos também de um fio guia. A grande maioria dos médicos prefere entubar utilizando o fio guia, pois o mesmo ajuda a moldar o tubo em um formato que facilita a introdução do tubo laringe abaixo. Também precisaremos de seringa de 20 ml para testar o balonete do tubo. Laringoscópio, lembrando, gente, que o laringo, esse aí que vocês estão vendo aí na imagem, deve ser testado sempre antes do procedimento. O médico vai te dizer a lâmina que ele tem preferência para intubação. Não se preocupe com isso. Teste o aparelho com a lâmina do número que ele pediu e deixe lá de stand-by para o momento da intubação. Xilocaína spray para lubrificar a ponta do tubo. Também cabe a nós a preparação das medicações que vão ser utilizadas para intubação, que vai depender do local que você trabalhe. Como assim, Helder? Gente, essas drogas utilizadas na intubação, cada médico tem suas preferências. São várias. Ele pode pedir fentanil, ancurônio, propofol, dormonide, etomidato. O mais importante aqui é que você conheça cada uma dessas drogas e como elas são utilizadas durante a intubação. Geralmente ele pede um sedativo, um analgésico e um relaxante muscular. Beleza? Vamos precisar também de EPIs para a proteção da equipe. Ambu conectado a uma saída de oxigênio, estetoscópio, um ventilador mecânico montado e testado e, por último, mas não menos importante, temos que montar um ponto de aspiração. Esse último ponto, gente, é muito importante. Quase em todas as intubações durante o procedimento é preciso aspirar o paciente. Então, é de extrema necessidade ter um ponto de aspiração preparado para o procedimento. Beleza? Bom, após todo esse material estar pronto, precisamos posicionar o paciente. O paciente precisa estar em decúbito dorsal. O ajuste da cabeça do paciente, muitos médicos preferem fazer da sua forma. Então não se preocupe com isso. Após posicionar o paciente, o primeiro passo para iniciar o procedimento é pré-oxigenar o paciente por no mínimo 4 minutos com oxigênio a 100%. Esse procedimento aumenta a reserva de oxigênio do paciente, que aumenta o tempo sem dessaturação durante a apneia, permitindo mais tempo para garantir a intubação. O paciente já deve estar monitorizado com manguito de pressão, oximetria de pulso e eletrodos para verificar a monitorização cardíaca. Beleza? Após a preparação do paciente, todos da equipe assumem um lugar dentro do procedimento. O médico assume o procedimento, o fisioterapeuta assume a parte da ventilação do paciente, o técnico de enfermagem ele fica circulando o procedimento. Às vezes é preciso algum material que por algum motivo foi esquecido ou precisou de um outro. Então ele fica ali para isso, para ajudar durante o procedimento. Claro que essa conformação depende de equipe para equipe. O enfermeiro fica com a parte das medicações e entrega de materiais para o médico. Antes disso, o tubo já deve ter sido testado, seu balonete, e utilizado a xilocaína spray na sua extremidade inferior. O mesmo já deve estar também com fio guia em seu interior. Terminado a pré-oxigenação, que é feita utilizando o ambu, o médico solicitará a realização das medicações para a sedação do paciente. Isso é feito por nós enfermeiros. Após o paciente entrar em apneia, ele pede o laringo e o tubo.
Esse procedimento é para ser um procedimento rápido, durante apenas alguns segundos, ok? Após a passagem com êxito do tubo, é feita a insuflação do balonete, que geralmente é feito pelo fisioterapeuta, que aproveita e já conecta o ventilador ao paciente. Após a ausculta pulmonar, é verificada que a intubação não está seletiva e é feita a fixação do tubo, que é feito por a gente, nós enfermeiros. Certo, Helder? Fiquei com uma dúvida agora. O que é intubação seletiva? Bom, de uma forma fácil, para que vocês todos entendam, a intubação seletiva é feita quando o médico introduz demais o tubo. Aí ele fica ventilando apenas um lado do tórax. Isso é percebido durante a ausculta antes da fixação do tubo, certo? Essa fixação pode ser feita com esparadrapo ou com uma corda, chamado de cadastro. Gente, isso é feito muito rápido, ou pelo menos é para ser feito dessa forma. Deve durar cerca de 1 a 2 minutos no máximo. Durante esse período, que parece ser uma eternidade, devemos ficar atento para a saturação de oxigênio do paciente. O procedimento deve ser interrompido e voltar a ventilar com um ambu quando a saturação estiver em queda progressiva, principalmente se abaixo de 80%. É super comum, gente, que após a realização desse procedimento seja necessário a aspiração do tubo desse paciente, pois o próprio procedimento em si desloca certa quantidade de secreção e essa secreção precisa ser removida. Após a conexão do ventilador ao tubo, a equipe de fisioterapia faz o ajuste nos parâmetros de ventilação mecânica e pronto. Após os ajustes ventilatórios, a equipe de enfermagem entra em ação na organização do ambiente, que seria a retirada do excesso de materiais utilizados durante o procedimento e encaminhamento dos materiais reutilizáveis, como ambu, lâmina de laringo, para o CME. Certo, Helder? Intubamos o paciente. E agora, quais são os cuidados de enfermagem após a intubação? Boa pergunta, meu jovem. Agora vem a parte principal, a parte que nos compete. Quais os cuidados que nós, equipe de enfermagem, devemos tomar? Vamos lá, anotem aí. Cuidado número 1. Manter a cabeceira elevada em 30 a 45 graus. Esse cuidado, gente, parece bobo, mas é muito importante, pois evita broncoaspiração e pneumonia associada à broncoaspiração. Essa cabeceira só deve ser manipulada só em caso de higienização do paciente nas mudanças de decúbito. Lembrando sempre que antes de baixar a cabeceira, deve-se verificar o resíduo gástrico do paciente e desligar a dieta, ok? Cuidado número 2. Atentar para o padrão ventilatório. Pessoal, como nós estamos ali o tempo todo ao lado do paciente, estamos sempre observando o padrão ventilatório dele. Precisamos saber se ele está confortável ou não na ventilação. Caso ele não esteja confortável ou esteja interagindo com a ventilação, pode ser que ele esteja mal sedado ou esteja com secreção. Isso pode prejudicar as trocas gasosas do paciente. Nesses casos, se for o problema de sedação, devemos aumentar a vazão da sedação. Lembrando sempre de comunicar ao médico a conduta, pois o desmame da sedação pode ser intencional. E se o problema for secreção, devemos realizar a aspiração do tubo. Tudo certo? Cuidado número 3. A fixação do tubo também é nossa responsabilidade. Precisamos evoluir em prontuário qual a numeração que foi fixado e ficar atento para que se mantenha nessa numeração. O que acontece muitas vezes é devido à manipulação do paciente, essa marcação se perder e o paciente se extubar, ou então fazer uma intubação seletiva. Então temos que estar atento a essa fixação. Cuidado número 4. Bom, gente,
Uma vez a cada 24 horas, devemos trocar a fixação e fazer o revezamento do lado do tubo onde fixamos, revezando entre o lado esquerdo e o direito a cada 24 horas. Isso evita lesão de mucosa oral e lesão na pele do rosto desse paciente. Cuidado número 5. Outro cuidado importante da enfermagem é a questão da higiene oral desse paciente, que deve ser realizada de 6 em 6 horas. Geralmente é feita com gaze, espátula e antisséptico bucal. Cuidado número 6. Outro cuidado de enfermagem muito importante é a aspiração de tubo orotraqueal, sempre que necessário, claro. Sendo que esse cuidado, gente, não é privativo só da enfermagem. Todos os profissionais que trabalham em UTI podem aspirar o paciente, tanto médico, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem e o próprio enfermeiro. Qualquer um desses que perceber a necessidade pode fazê-lo. Cuidado número 7. Outro cuidado importante que nós na enfermagem devemos ter é lembrar de conter os membros superiores do paciente. É muito comum em pacientes entubados a extubação acidental, feita pelo próprio paciente, às vezes em um reflexo ou até mesmo quando a sedação está em uma baixa vazão, ele pode por acidente puxar o tubo e para evitar isso, ele deve estar contido no leito. Lembrando que essa contenção deve estar devidamente prescrita pelo médico plantonista na prescrição médica do paciente. Beleza? Bom, pessoal, ficamos por aqui. É tudo o que tinha que falar sobre a intubação orotraqueal. Espero que tenha gostado, pois esse vídeo foi feito com muito carinho, especialmente para você. Se gostou, não esqueça aí de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de ver esse vídeo. Se ainda não é inscrito nesse canal, eu gostaria de convidá-lo. Venha fazer parte dessa família. Vamos fazer desse canal o maior canal de saúde do Brasil. E por que não o maior canal de saúde do mundo? Conto com você para isso. Te vejo nos próximos vídeos. Até mais!